Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E está conosco hoje a nossa confrade, a nossa companheira de movimento espírita, Ana Cruz, e a Ana vem de Formigueiro, e lá da Associação Espírita Francisco Cândido Xavier. A Ana já é a segunda vez que ela está aqui conosco, nos abrilhantando, para a gente bater um papo sobre a doutrina espírita. E hoje, antes de eu passar a Ana, o nosso assunto vai ser Bem-aventurados os aflitos. E ela vai nos explicar o porquê de bem-aventurados aqueles que sofrem. Ana, muito obrigado, Ana, mais uma vez por tu ter disponibilizado, vir de Formigueiro até aqui, para a gente bater um papo sobre a doutrina espírita. Então, a gente que agradece, né? É sempre uma honra, um prazer, uma alegria muito grande a gente poder conversar sobre a doutrina espírita. E é também uma alegria a gente poder ter a possibilidade do trabalho. Porque a gente sabe que através desse trabalho a gente vai tendo a oportunidade de divulgar a doutrina espírita e também a gente vai cumprindo com uma das caridades que nos é colocada por Kardec, né? Que a maior das caridades que se pode fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Exatamente. Então é uma alegria a gente poder estar aqui. E a doutrina espírita assim, faz com que a gente se console, se fortaleça tanto, que nada mais justo do que a gente dividir ela, né? O que a gente pouco que a gente já conhece, o que a gente já consegue praticar, dividir com todos os irmãos que estão conosco nesta jornada. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de ensinamento. Então, em todos os momentos, ele estava ensinando, ele estava passando as normas de bem viver e de como evoluir. Porque o objetivo nosso no planeta Terra é a evolução. Exatamente. Né? Então, assim, em todos os momentos, Jesus sempre estava nos educando, nos ensinando. As técnicas que ele usava era o diálogo, eram as parábolas, era o exemplo. A prática foi onde ele mais nos ensinou. Mas os sermões foi também uma forma dele ensinar. E o Sermão da Montanha é o mais belo de todos os sermões. É onde a gente tem assim, todas as orientações que a gente precisa para evoluir, para passar com tranquilidade por essa nossa jornada aqui terrena. Então, em cada uma das bem-aventuranças, Jesus estava nos propondo a aquisição de uma virtude. E essas virtudes, a aquisição delas, é que vai fazendo com que a gente evolua. Então, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, é a segunda virtude. Né? Se a gente tivesse assim, bastante tempo para a gente conversar, a gente falaria um pouquinho da primeiro, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra, que é o que fala da humildade, só para a gente saber qual é a virtude. Então, ali falou sobre a humildade. Na segunda virtude, que é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus está falando da virtude da resignação. Então, quando ele está nos dizendo que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele não está dizendo que todos os que sofrem serão consolados. Ele não está dizendo que é preciso sofrer para ser consolados. Ele está nos dizendo que aqueles que sofrem serão, então quer dizer, futuro, né? No futuro, nesta encarnação mesmo ou em próximas encarnações serão consolados, mas não são todos.
serão quais? Aqueles que souberem se posicionar em relação ao sofrimento, ou seja, aqueles que conseguirem aceitar, se resignar em relação aos sofrimentos que tiverem que passar. A gente tem que lembrar sempre assim, que Deus é soberanamente bom e justo. Então ninguém vai sofrer à toa. E ninguém veio para o planeta, para a Terra, para sofrer. Não. Desculpa te interromper, essa era a minha pergunta que eu iria te fazer agora. Mas por que a gente sofre? Pois é. Por que as pessoas, uns sofrem menos, está correto, mas uns sofrem tanto? Existe justiça por parte da divindade, seja o nome que a gente der para essa divindade? Sem sombra de dúvida. Deus é soberanamente bom e justo. Então veja, no estágio evolutivo que a gente está, todos temos algum tipo de sofrimento. Uns mais, como tu disseste, outros menos, mas todos. Ninguém vai passar por este planeta sem ter nenhum tipo de sofrimento em nenhum momento. Bom, por que uns mais e outros menos então? Nós vemos com um planejamento reencarnatório que ele corresponde ao que a gente precisa evoluir ainda. E o que a gente precisa evoluir são as coisas que a gente já falhou em outras oportunidades. Então, se nós quisermos saber hoje por que nós sofremos e por que nós sofremos especificamente aquele tipo de situação, a gente precisa observar o passado, desta encarnação e de outras encarnações. Poxa, mas eu não me lembro das outras encarnações. Por que eu vou responder agora por uma coisa que eu nem lembro se eu fiz? Mas isso aí também nos mostra a bondade de Deus, porque imagina se a gente lembrasse. Né? Se a gente faz alguma coisinha agora, nessa encarnação, que a gente se envergonha, a gente já não sofre muito quando a gente passa por aquela pessoa para quem a gente causou aquele dano, a gente não fica envergonhado. Agora imagina se a gente lembrasse de todo o nosso passado, que muitas vezes foi bastante delituoso. Se a gente lembrasse que o nosso pai, ou que o nosso filho, ou que o nosso irmão foi alguém que a gente causou muita dor no passado. Então, o esquecimento do passado também é uma bênção de Deus. Então, por mais que a gente não lembre, graças a Deus que a gente não lembre dos nossos equívocos do passado, a gente vai ter que responder por eles. Então, é o que se chama de lei de causa e efeito. Todas as coisas que nós passamos hoje, elas têm uma causa. Significa dizer que se um dia eu fui causa, no outro dia eu poderei ser efeito? Sim. Só que a gente precisa entender isso não de uma forma linear. Sim, não olho por olho, dente por dente. Exato, a gente não pode confundir com a lei mosaica do olho por dente, dente por dente, desculpa. Aquela época, onde foi dito isso, a gente ainda era muito desregrado. Então a gente ainda precisava, sim, de um Deus cioso, um Deus que punisse. Então aí, pelo medo, a gente ia começar a nossa modificação. Mas Jesus veio e disse que ele não veio destruir a lei, veio fazê-la cumprir, mas que quando a gente observasse esse ensinamento, a gente visse que agora ele estava falando de um Deus de amor, não mais daquele Deus que punia. O que significa falar em um Deus de amor? Nós vamos ter que responder pelos nossos equívocos do passado? Sim, vamos ter. Então os nossos sofrimentos de hoje, com certeza nós demos causa a eles. Mas essa bondade divina faz algumas modificações nessas situações. Então a gente não vai passar exatamente o que a gente causou. A gente vai ter que vivenciar algumas situações que façam com que a gente aprenda na prática o que nós causamos, mas sempre é amenizado. Então é como se Deus pegasse todos aqueles nossos débitos, né, todos aqueles equívocos nossos e parcelasse. E aí, à medida que a gente vai vivendo cada uma dessas situações, dependendo de como a gente age, a gente vai conseguindo amenizar, amortizar os nossos débitos. Então, por isso que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, que eles serão consolados. Esses que conseguem aceitar o sofrimento. E mais do que isso, eles conseguem modificar a situação, aprender com este sofrimento, esses são os que mais rapidamente vão poder deixar de passar por tantas dificuldades. E Ana, principalmente o espírita que sabe
de forma muito clara, porque a doutrina espírita, na sua parte filosófica, nos explica isso detalhadamente, a responsabilidade que nós temos perante os nossos próprios atos, com relação às pessoas e a nós próprios. As nós próprios, sem sombra de dúvida. Então, é importante que a gente vá despertando para isso. Deus nos fez totalmente livres, né? Deu o livre-arbítrio para que a gente faça as escolhas. Só que junto com este livre-arbítrio, existe a lei de responsabilidade, que é a lei de causa e efeito. Então, todas as coisas que nós passamos hoje, a responsabilidade é nossa. Sejam elas boas, daí a gente chama de méritos, né? Sejam elas não tão boas. Então, é responsabilidade nossa. O outro não vai nos fazer sofrer. O outro não vai fazer com que a gente tenha que passar por uma dificuldade. Somos nós mesmos. Deus também não vai nos castigar. Deus dá a oportunidade de nós corrigirmos esses nossos equívocos. Por que nós sofremos então? Nós sofremos porque nós ainda não entendemos que as dificuldades, os desafios são oportunidades redentoras. Exatamente. Então a gente, isso é muito em função do nosso orgulho, né? Porque como nós somos muito orgulhosos ainda, a gente pensa assim, mas isso é uma injustiça. Como que eu vou estar passando por isso? Eu nunca fiz nada. Eu não faço mal para ninguém, né? Mas a gente esquece que nós não somos este ser que está aqui agora. Nós somos um espírito imortal, cheio de coisas já, de vivências, de longas jornadas, sem dúvida. Muitas coisas boas a gente já fez, mas muitas coisas ainda não tão boas. E também, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem a oportunidade de aprender duas situações. Além da gente espiar o nosso passado, a gente tem a oportunidade de desenvolver a resiliência. Ou seja, de uma forma bem simples falando assim, seria a gente sair fortalecido de uma dificuldade. Ou seja, aprender com aquilo ali. E a segunda é a empatia. Não tem como a gente ser empático se a gente não tiver nem noção do que é aquilo que a pessoa está sentindo. A gente pode ser simpático, estar próximo. Agora, se colocar no lugar que é a empatia, só se a gente já tiver vivenciado. A Ana explicou, para quem não sabe, o que é empatia. Se colocar no lugar do outro, sentir aquilo que o outro está sentindo. Isso chama-se empatia. Mas eu vou pedir para a Ana responder no início do nosso segundo bloco uma palavra que ela falou, chama-se resiliência. E que dentro da doutrina espírita usa-se muito essa palavra resiliência. E dizendo isso, a gente vai para o nosso intervalo, que são apenas de 2 minutos, não sem antes agradecer aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. É rapidinho, a gente já volta conversando sobre bem-aventurados os aflitos. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E a gente está conversando com a Ana Cruz de Formigueiro, da Associação Espírita Francisco Cândido Xavier. E a gente está falando sobre as bem-aventuranças dos aflitos. Mas a Ana falou uma palavra no final do primeiro bloco e que eu vou pedir para ela explicar o que é esse termo, o que significa esse termo. E o termo é resiliência. O que é isso, Ana? A resiliência é a capacidade que a pessoa tem de sair fortalecida de uma situação adversa. Vou falar assim de uma forma bem simples, para ficar fácil da gente entender. Então, por exemplo, assim, você tem qualquer contratempo, né? Até uma doença física mesmo. Sim. E aí essa doença, naquele primeiro momento, lógico que você vai sofrer com ela, né? Ninguém veio aqui para ficar feliz com o sofrimento, não é isso. Bom, mas este sofrimento, você pode escolher ficar toda a vida só se queixando dele, ou você pode escolher vencê-lo e modificar a situação. Então a resiliência é essa capacidade da gente transformar este momento de dificuldade numa alavanca propulsora para a nossa força. Então, quando nós conseguimos sair mais fortes de uma determinada dificuldade, diz-se que somos resilientes. Então, todos temos resiliência, nós temos que construir a resiliência. Da mesma forma que nós temos que construir a paciência, a fé, a força de vontade. Não, Deus não criou nenhum de nós prontos. Ele nos criou para a gente aprender, para nós nos desenvolvermos. Então, a resiliência também tem que ser treinada. Para isso, a gente precisa fazer o autoconhecimento. A gente tem que observar que a gente ainda é frágil, que a gente ainda sucumbe muito facilmente com os desafios da vida e fazer criar o propósito de ver aquela situação de uma outra forma e entender assim, o que eu vou aprender com isso? No que eu vou me fortalecer? Ana, e tem muita gente que se julga assim, né? Como eu vou enfrentar as injustiças que fazem para mim e as calúnias? Qual é a melhor forma? Através da resiliência? Como que eu vou enfrentar melhor para mim isso? Primeiro a gente precisa ter o entendimento assim, de que não existem injustiçados. Não existem injustiçados. Isso está dentro da lei de causa e efeito. Exatamente. O que a gente está dizendo com isso? O que a doutrina espírita nos fala com isso? Eu posso não ter consciência agora de por que eu estou passando por essa situação, mas eu dei causa a isso. De novo a gente vai entrar na situação da causa e efeito, entende? Exatamente. Então, vamos pensar bem prático assim. Algumas pessoas, a gente ouve falar pela imprensa, passaram determinados anos presos injustamente. Aí depois de um determinado tempo a justiça se dá conta, justiça dos homens a gente está falando agora, que se enganou e aí liberta e faz toda aquela situação. Será que esse irmão realmente estava injustiçado? Neste momento agora, para esta encarnação, para a lei dos homens, provavelmente sim. Mas a lei de Deus, ela nos conecta a todas as nossas existências. Quantas outras vezes será que esse nosso irmão cometeu algum equívoco, algum engano, até em relação à lei dos homens e não saiu impune pela lei dos homens? Então agora, neste momento, talvez ele tenha que responder por isso. Então, na verdade não existe injustiça, mas a gente se considera injustiçado. Sim, né? Por que a gente se considera? Em função do nosso orgulho e em função da gente acreditar que só existe esta existência. Ainda é muito complexo, ainda é difícil da gente entender que agora eu vou responder por coisas de outras vidas. Que eu não lembro. Que eu não lembro, justamente. Que aí tem esse agravante, né? Que na verdade é um facilitador, mas que a gente pensa que é um agravante. Então,
por que eu vou responder? Então isso é injusto, mas não é injusto. Então qual é a nossa conduta? O que a gente deve fazer? Bom, primeira coisa assim, Chico ainda contava que numa situação lá que ele passou por uma dita injustiça, uma calúnia, e aí ele estava bem chateado, e aí Emmanuel disse para ele, Chico, se é verdade o que estão falando, não te incomodas, porque é verdade. Se não é verdade, não te incomodas, porque não é verdade. Então a gente tem que aprender a valorizar mais o nosso eu interior, a nossa consciência. Porque se a nossa consciência está tranquila de que eu não fiz isso agora, que o que estão falando está faltando com a verdade, está tudo certo. Eu fiz o melhor que eu podia? Fiz. Então está tudo certo. Agora, Ana, tem pessoas que vêm neste mundo e poucas dificuldades, muita felicidade. E ao contrário, outras, muitas dificuldades, muita infelicidade. Essa felicidade e essa infelicidade, dificuldades ou não, são impostas lá na nossa programação encarnatória antes da gente nascer? É uma imposição, digamos, de Deus? Em um determinado momento a gente falou que ninguém veio para cá só para sofrer, né? E que Deus não pune. Certo. Então, vamos pensar o seguinte, as diferenças, elas estão na lei de Deus também. Existe a lei de igualdade, então, por conseguinte, a de desigualdade. Então, cada um de nós vai vivenciar aqui de acordo com o seu processo evolutivo, com o que planejou assim. Mas não existe, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, uma imposição propriamente dita. Tem algumas situações que a gente precisa, sim, passar por aquela situação, porque é para o nosso bem. Então, em alguns momentos pode acontecer assim, bom, isso aqui é necessário. Por mais que você não queira, você precisa agora. Mas na maioria das vezes, a gente faz parte desse planejamento reencarnatório e a gente pede por esses desafios. A grande maioria das nossas aflições, nós pedimos para passar por elas, porque a gente sabia lá no exatamente. Outro lado. Porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente não tem o peso da matéria. Sim. Então as coisas nos parecem mais simples. Temos uma outra visão. Temos uma outra visão muito mais suave, digamos assim. Então, e a gente sabe, quando a gente está lá, que quanto maior for a nossa aprovação aqui, mais mérito a gente vai ter. Então o que a gente faz? A gente pede um monte de desafio. O que a espiritualidade faz? Nos concede aqueles que a gente pode vencer. Ninguém tem uma cruz maior do que pode carregar. Ninguém tem uma cruz maior, ninguém tem um fardo mais forte, mais pesado do que os seus ombros. Fardos pesados para ombros fortes. Quando vão conversar conosco, pedir orientação e tal, né, nos momentos de atendimento fraterno, a gente sempre costuma dizer isso, a doutrina espírita nos orienta que não há fardos pesados para ombros fortes. Então, meu irmão, se o teu fardo está muito pesado, aceita junto o certificado de força que tu estás recebendo. Porque se tu recebeste esse fardo pesado, é porque tu pode. Deus está dizendo assim, ó, vai meu filho, você consegue. É que chega aqui, a gente se perde um pouco, né? Inclusive então, tem aquela historinha, rapidinho, 30 segundos, que o cara chegou lá do outro lado e disseram, fica esperando aqui nessa sala que nós vamos ver o teu problema. Aí ele ficou uma sala cheia de cruz, cruz grande, enorme, gigante, pequenas, médias, minúsculas. Aí ele, quando o anjo, digamos, voltou, e daí, tá tranquilo agora? Não, eu tô, agora só gostaria de saber essas cruzes aqui. Não, essas cruzes é a cruz de cada um de vocês. Tu gostaria de escolher alguma? Ele olhou para elas e viu uma bem pequenininha, né? Aí disse assim, não, eu quero aquela pequenininha. Aí o anjo foi lá, virou, pô, essa aqui é a tua. Então é assim, né? Exatamente. A nossa cruz muitas vezes é uma cruz pequena, mas para nós, por causa do nosso orgulho que tu falaste, exatamente, né? Parece nossa falta de fé, né? Gigante, falta de fé, nossa né? Falta de fé. Falta de resiliência. Exatamente. De aceitação. Agora, Ana, em que circunstância a doutrina espírita pode nos ajudar, enquanto seres
reclamantes que somos todos. Bom, a doutrina espírita, ela é esclarecedora. Mas antes de ser esclarecedora, ela é consoladora. Então, por que a doutrina espírita é consoladora e esclarecedora? Bom, no primeiro momento, quando a gente está numa situação muito complicada, a gente não está buscando esclarecimento, a gente precisa ser consolado. Então, todos os ensinamentos de Jesus, toda a vivência de Jesus, o amor de Jesus que a doutrina espírita nos traz, nos consola. Então, é a primeira coisa que a gente precisa, que a doutrina espírita vai fazer pela gente. No segundo momentinho, assim, que a gente já estabilizou um pouquinho, ela vai nos esclarecer. E aí a gente para de perguntar por quê e começa a buscar o para quê. Então, para que isso vai me servir? E aí a gente começa a entender o para quê. E aí, em vez da gente perguntar por que comigo, a gente começa a perguntar por que não comigo. E aí a gente vai entendendo que a gente precisa ir vencendo o nosso orgulho, que a gente precisa ir vencendo o nosso egoísmo. Então, através do conhecimento dos postulados espíritas, que são os ensinamentos de Jesus, Sim. é que a gente vai ir conseguindo esse consolo e esse esclarecimento. E à medida que a gente vai conhecendo a verdade, ela nos libertará, como Jesus nos ensinou. Exatamente. Vai nos libertar do quê? Do sofrimento. E aí nós vamos nos tornando os bem-aventurados, os aflitos. Por quê? Esses aflitos que Jesus estava falando que seriam bem-aventurados. Porque aí a gente vai aceitar. A gente vai continuar sofrendo, vai. A dor da perda de um filho, por exemplo, não é menor no espírita do que no não espírita. Com certeza, sem dúvida. As questões de saúde física, que muitas são causadas pelos nossos desequilíbrios mentais e espirituais, são iguais para os espíritas. A diferença é que a gente aceita, Certo. a gente luta. Exatamente. Só para a gente concluir assim, resignação não é passividade. Resignação é ação. Ou seja, é a gente buscar melhorar tudo o que for possível e aceitar o que não for possível modificar. Exatamente. Muito bem. Ana, infelizmente, o nosso tempo não está acabando, o nosso tempo acabou. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez por tu te dignares a vir a estar conosco aqui hoje, para a gente falar, bater esse papo maravilhoso, esclarecedor a respeito da doutrina espírita. Muito obrigado, Ana. Te dou os 15 minutos, os 15 segundos finais para as tuas despedidas. Então, a gente que agradece, né? É sempre uma alegria, como a gente falou no começo, poder falar um pouco sobre a doutrina espírita. E o nosso desejo sincero de que as pessoas comecem a buscar cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Seja na religião que se encontrar, mas que busque conhecer o que Jesus nos deixou e praticar. Só assim poderemos ser consolados e transformar o nosso planeta. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Ana. E estamos encerrando então o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.